Informações importantes do Goiás no seguinte cenário. O retorno do técnico Wagner Mancini para o clube, que nesse momento é algo provável de ser acontecer, de ocorrer para a sequência da temporada, a demissão do Jair Ventura e o retorno novamente do Wagner Mancini. A minha opinião a respeito dessa história, algumas informações também envolvendo o Lucas Andrino, que ele pode continuar no Goiás por conta, digamos, da parceria realizada no último ano com o técnico Wagner Mancini. A minha opinião em relação também ao trabalho do Lucas Andrino, que precisa ser contestado, e tem um dirigente de futebol, aliás, dois, que já estão na mira do Goiás também, caso essa demissão do Andrino ocorra nas próximas horas. Quero bater um papo com vocês a respeito desses assuntos. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, com a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e fazer a sua declaração do imposto de renda com a RJC, Assessoria Contábil, um trabalho completo para você, independente da localização que você esteja. A RJC tem a sede no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, e também presta serviço para todos os bairros, as localidades no estado de Goiás. Tanto a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão do planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira completa e muito mais. Para você que também tenha pago mais impostos do que deveria nos últimos anos, a RJC confere isso para você também. O link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um final de semana que começa agitado para o Goiás, os seus bastidores que podem causar mudanças, até mesmo envolvendo 4 personagens. Vamos começar aqui primeiramente pela questão do Jair Ventura e esta chegada do técnico Wagner Mancini. Segundo informações do André Rodrigues, confirmadas nesta manhã de sexta-feira, o Goiás ele volta atrás em relação a essa questão do Jair Ventura, que poderia continuar mais um pouquinho, ter um tempo de treinamento antes da Série B. Entretanto, neste momento, o Jair Ventura ele deve ser demitido. Tá? O Goiás acabou repensando esta questão do Jair Ventura. E o provável técnico deve ser o Wagner Mancini, já anunciado no começo da semana. Quando o André Rodrigues solta uma informação assim, ele é um cara muito calmo, né? O André Rodrigues não é daquele tipo de jornalista que já tem uma informação e crava, bate na mesa, faz escândalo. Eu gosto, inclusive, da forma que o André Rodrigues trabalha. Isso vai acontecer, tá? O Goiás deve demitir, inclusive, hoje. Eu estou gravando esse vídeo às 5h30 da sexta-feira. Ou se não acontecer nessa sexta, vai ser no sábado. E já na segunda ou terça-feira, o Wagner Mancini será anunciado pelo Goiás, tá? Esta é a tendência. Sobre a questão do Lucas Andrino, no Goiás hoje, entende-se que poderia ser interessante a manutenção do Andrino por conta do trabalho realizado junto com o Mancini na reta final da Série B do ano passado, que acabou funcionando, né? Você lembra aquela sequência de 7 vitórias consecutivas, um Goiás que nem sequer sofreu gols naquele momento da temporada. É uma correção de erros, né? Eu estou trazendo aqui primeiro as informações para depois dar um pouco mais da minha opinião. Entretanto, eu acho que o Lucas Andrino também já teve a sua cota esgotada no Goiás. Uma informação também recentemente do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, é que sobre o Andrino ainda não está definido. Segue em aberto, pode ficar ou ser desligado no decorrer das próximas horas. Para mim, o Andrino ele errou demais nas contratações. Você pode até questionar, Guilherme, mas quem trouxe o Jair Ventura foi o Paulo Rogério Pinheiro, ele que não quis ficar com o Mancini. Ok, são várias decisões que acabam provocando um momento do Goiás conturbado que se encontra novamente antes da Série B do Campeonato Brasileiro, basicamente voltando um filme do ano passado. Só que, volto a usar aquele mesmo argumento do ano passado. Eu gosto muito do Lucas Andrino, tá? Não tenho nada contra ele pessoalmente, ou na questão também de trabalho. É um cara que quando veio para o Goiás eu aprovei o seu nome, mas as contratações que o Andrino faz, nenhuma consegue vingar. E juntamente com o próprio Mancini, o Goiás trouxe vários jogadores na Série B do ano passado e nenhum resolveram. Neste ano, de novo, o Goiás já acabou de trazer aí, depois que começou a temporada, além de um elenco que foi montado pelo Andrino e o Jair Ventura e até agora não funcionou, o Goiás trouxe o Jajá, nem sequer vem entrando nas partidas, trouxe o Vitinho também, não é para ser o 10 titular do Goiás na temporada. No ano passado, na metade do ano, o Mancini junto com o Lucas Andrino, vamos colocar assim nessa parceria, contrataram, vamos lá, o Edu, Rildo, Matheus Gonçalves, João Vasquez, o colombiano. No meio de campo, trouxe o Aloysio Souza, volante. Na defesa, o Goiás contratou o DG,
lateral esquerdo, e na metade do ano também chegou só. Acho que foram esses 6 nomes. E o Reinaldo também zagueiro. Nenhum deles foi titular em momento algum pelo Goiás. Não foi aquele jogador decisivo, não teve nenhuma estrela dentro dessas contratações. Então eu penso que o Lucas Andrino também ele já tem esgotado esta questão de possibilidades, de oportunidades no Goiás. Acho que fez um elenco sim mal feito neste ano. Para mim, o Goiás deveria pensar em um outro nome. Até mesmo trazendo informação recentemente confirmada pelo Moche Goiás, um abraço para ele inclusive, sobre um possível nome, aliás, 2 em relação à função de dirigente de futebol. O André Rodrigues também trouxe uma informação em relação a esse assunto, que era o Juliano Camargo, recentemente demitido do Criciúma, já foi procurado várias vezes, inclusive, pelo Goiás, e o Michel Alves, bom dirigente de futebol, atualmente no Novo Horizontino. Até mesmo recentemente ele foi especulado lá no Vasco da Gama, essa informação basicamente da metade do ano passado, tá? Acho que são nomes sim competentes. O Michel, a questão dele estar empregado acaba dificultando um pouco as coisas, mas claro, o projeto do Goiás o Goiás é um clube maior, mais bem estruturado do que o Novo Horizontino, né? E sobre o Juliano Camargo também, não acho o Juliano muito melhor do que o Lucas Andrino, não vou por aí, até porque esses nomes do mercado brasileiro para a função de diretor de futebol, eles são muito ruins, muito limitados, principalmente para os clubes como o Goiás, o Sport, o Criciúma, o Ceará. Você precisa ser muito criativo, não vem sendo o caso do Goiás nos últimos anos, não vem funcionando basicamente quase nada aqui. E o Juliano Camargo vem de 2 trabalhos ruins, tanto recente, dele agora no Criciúma, desta atual temporada. O Zé Ricardo, técnico, foi eliminado nas quartas de finais, né, junto com o Criciúma, ele manteve, porque eliminou o Remo na Copa do Brasil. O Juliano Camargo acabou sendo demitido. Então, assim, acho que o Goiás ele precisa rever essa questão do Lucas Andrino. Eu gostaria de uma manutenção no clube? Acho que sim, né, porque o Mancini já conhece o Andrino, já sabe a forma de trabalhar, pode ser que dê certo. Mas, volto a repetir, para mim a cota do Lucas Andrino ela também chegou ao fim, porque ele já teve 3 oportunidades de janela de transferências diferentes em fazer um Goiás competitivo e até agora não conseguiu dar sequência. Tênis, o esporte que une energia, diversão e bem-estar. Aqui na Bueno Tênis Club você aprende e apaixona-se desde o primeiro dia. Dê o primeiro passo e marque hoje mesmo. Você começar um novo esporte nessa temporada de 2025 é com a Bueno Tênis Club. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto para adultos quanto para crianças, localizado na Avenida T15 no setor Bueno. Agende o seu horário. Também para você comprar produtos personalizados do Goiás Esporte Clube e de outras equipes, ou até mesmo uma personalização própria, como uma profissão, o seu trabalho, o logo da sua empresa, você pode fazer também com a RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, com produtos prontos, já pronta entrega, como também personalizados, você fazendo a sua encomenda. O Ricardo irá te atender da melhor maneira possível. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e você pode entrar em contato, tá bom? Agora dando um pouco mais de opinião, tá? Vamos para a questão de opinião, depois de tantas informações, uma notícia saindo uma em cima da outra, o que eu penso em relação a essa história do Goiás. Para mim, o Goiás estará corrigindo um erro do ano passado. Mas essa correção de um erro não é como se você, por exemplo, saísse de manhã no supermercado e perdesse 50 reais e na volta achasse 60. Não é tão simples assim, ou achasse 20 reais para recuperar o dano. Não é, tá? O Goiás ele deveria manter o Wagner Mancini, não tomou essa decisão e acabou perdendo basicamente 4 meses, né? Porque eu tenho que considerar também dezembro, que foi o ano de planejamento do Goiás para essa temporada, janeiro completo, fevereiro completo e agora o mês de março também, com a saída do Ventura muito provável nas próximas horas. Então o Goiás ele perde tempo e já poderia, inclusive neste momento, estarmos falando de um cenário muito mais otimista. Poderia dar errado? Claro, o futebol ele tem as suas ponderações também. Mas eu acredito que com o Wagner Mancini, o Goiás já estaria bem encaminhado para um título. Acho que com o Mancini o Goiás teria chegado nas 2 finais sem sustos, tá? E estaria com um time mais organizado. Pode ser que o time não estaria voando, a gente sabe também que a saída de algumas peças, elas fizeram falta, mesmo o torcedor naquele momento até esnobando certos jogadores como o Paulo Baia. Eu falei, o Goiás ele precisa manter essa espinha dorsal. Messias,
Mantém o Sander para ser reserva, o Goiás não manteve. Mantém o Dieguinho para titular e o Juninho no meio de campo. O Goiás também não mediu esforços em relação ao Dieguinho, mas com o Juninho a situação foi diferente. Tanto é que ele fechou com o Criciúma. O Wellington Matheus tinha que ter começado desde a pré-temporada aqui no Goiás. O Paulo Baia da mesma maneira. Então não tem como a gente cravar o óbvio, né? Que era tão simples assim, mantinha o Mancini e o Goiás era campeão de tudo. Mas era um trabalho que já vinha dando certo e o Goiás acaba optando por essa disrupção. Para mim não tem como o Jair Ventura ficar no clube, assim, até se especulou nessa quinta-feira de que poderia ter uma reviravolta, esse tempo de treino. Se o Goiás em 3 meses até agora, 4, não jogou absolutamente nada, não vai ser em 15 dias, tá? Esquece, o Goiás já teve clássico, já teve mata-mata e não mudou a postura. Eu sei que o problema pior e o maior sempre é interno, mas o que dá para o Goiás fazer, o que dá para o torcedor, de fato, cobrar medidas que vá mudar o Goiás para hoje, são essa questão de técnico e diretor e jogador, infelizmente, porque em relação de instituição, o Goiás só vai mudar com a chegada de uma SAF. Já gravei um vídeo falando sobre isso. Não seria uma correção de um erro, gosto sim do Wagner Mancini, aprovei a chegada do Jair Ventura sim, lá no começo do ano, mas sempre com aquela mesma ponderação. Não concordo com a não manutenção do Wagner Mancini, só que o Jair Ventura não é um nome ruim. Nesse momento, é o contrário, o Goiás tenta corrigir um erro, com um nome que não é ruim, o Jair Ventura não é um técnico ruim para a Série B, mas não deu certo. Faz parte da vida profissional, da vida esportiva, de qualquer um tá sujeito, né, a essa situação. Você pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir os links dos nossos parceiros, da RJC, assessoria contábil, da RT Facas, para você fazer a sua encomenda, e da Bueno Tênis Club também, para você começar a praticar um novo esporte neste ano de 2025. Os 3 links aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.